Graça e paz, Senhor Jesus, para todos que estão nos assistindo, nossos irmãos em Cristo, nossa família. Nós queremos agradecer por cada um que está aqui hoje. Nós queremos já começar com uma oração, né? Uma oração que vai começar a trabalhar já no seu coração para receber essa palavra que veio direto do trono do Senhor para nossas vidas, né? Nós também queremos falar que primeiro o Senhor colocou essa palavra em nossos corações. Primeiro Ele tratou no nosso coração e depois Ele vai trabalhar na vida de cada um de vocês que recebeu essa palavra com bom agrado, né? Pai, nós queremos te agradecer nesta noite, Senhor. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Senhor, porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor preparou, Senhor, esse tempo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor capacitou cada um de nós, ó Pai, para estar aqui hoje, Senhor. Oh, Deus, fala com cada um que está recebendo essa palavra, Pai. Que essa palavra não volta vazia, mas que ela venha cumprir, Pai. Venha cumprir, Senhor, o seu propósito na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Nós colocamos no teu altar essa live, Pai, consagramos a ti, Senhor, e cremos, ó Pai, que o Senhor vai fazer com sinais e maravilhas enquanto essa palavra estiver sendo pregada, Pai, que haja mudança, que haja transformação, libertação e revelação na vida dos meus irmãos, Pai, assim como o Senhor fez comigo, com a minha irmã, faz na vida dos nossos irmãos também, Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, amém. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, irmãos. O tema de hoje é árvore frutífera junto à fonte. Os irmãos podem abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 22. Nós vamos ler dois textos agora nesse momento. Gênesis 49, 22 diz assim: José é árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Agora os irmãos podem abrir a Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Porque a ministração de hoje vai fazer paralelo com essas duas palavras. Vamos lá, Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Glória a Deus, né? Hoje, irmãos, eu e a minha irmã aqui, a Fabi, nós fomos desafiadas por Deus para trazer essa palavra para vocês, né? Primeiro, o Senhor tratou nos nossos corações. E a gente não aceita mais essa estagnação de um cristão, né? Tá tanto tempo na igreja, tá tanto tempo nos caminhos do Senhor e não tem mudança espiritual, não tem mudança na família, né? Então é muito triste e que a gente venha ser desafiado a mudar nessa noite, né? Que a partir dessa noite o Senhor começa a fazer mudanças na sua vida, tirar você dessa zona de conforto, para que você possa orar pelos seus familiares, pelos teus filhos, até para nossa vida mesmo espiritual, né? Não se conformar mais do jeito que a gente está hoje, mas que a gente venha avançar em Cristo, né? Porque Jesus está aí, está voltando. Jesus está voltando e a gente não pode mais viver como a gente vivia antes, sabe? Se conformando com esse mundo, não. Ele está preparando a gente para a eternidade, né? Então, que a gente venha tirar várias lições da vida de José, né? Como a minha irmã leu, né? Lá na leitura de Gênesis 49, 22, fala da importância, a importância de ser um exemplo, né? Quem era o exemplo de José? O seu próprio pai, né? Por que José foi um homem tão próspero? Se a gente olhar para a vida dele
agora, assim, observar nas escrituras, a gente vai tirar tanta coisa boa da vida de José, tanta importância que o pai dele, tanta transferência que o pai dele passou para ele, né? Mas porque ele recebeu, e assim é o Pai Celestial, né? Ele quer transferir tanta coisa pra gente hoje, quer transferir muitas bênçãos, porque a gente não só vai estar do lado do nosso Pai porque a gente quer receber, mas que a gente quer aprender dele, né? Aprender a ter uma vida frutífera que nem José teve, né? Foi uma vida que foi tão abençoada, lógico, o começo dele não foi nada fácil. Mas nós sabemos que lá na frente, a nossa vida também não é fácil nos dias de hoje, né? Mas lá na frente a gente vê como foi bom José ter permanecido fiel até o fim, não é verdade? Então o que a gente tira de exemplo nessa primeira parte da vida de José? A primeira parte que ele vivia com o pai, né? Ele tinha intimidade com o pai dele, ele tinha tempo com o pai dele. Hoje nós estamos tendo esse tempo com o pai? Como que você fala, Cida, como que eu vou ter tempo com o pai? Vocês têm devocional na sua casa com os seus filhos? Você fala para os seus filhos da palavra de Deus? O que você está transferindo para os seus filhos hoje? Né? Muitos não têm esse hábito, mas que a gente passa a ter esses hábitos. Porque a gente não tem hábito de tomar banho, temos hábito de escovar os dentes, embora, né, muitos não gostam, mas acontece que a gente tem que ter o hábito de estar buscando o Senhor no período da manhã, no horário que a gente acorda, né? Se preparar para o dia, né? Buscar o Senhor nesses dias tão difícil. E uma coisa que a gente aprendeu nessa quarentena é buscar o Senhor de todo o coração, que vai fazer toda a diferença. E José, ele tinha esse hábito. Você pode ver que tudo que ele aprendeu com o pai dele, lá na frente, ele usou, né? Ele nesse momento de quarentena, no momento de dificuldade, adversidade, eu não sei o que você está passando, mas se você está tendo essa transferência em Deus, né, buscando do Senhor, você vai conseguir passar por muitos momentos difíceis, né? Aquele dia mal, você vai conseguir, né? Assim como nós conseguimos, você também vai conseguir, né? Então, esse devocional, o que você está recebendo, né? O que você está passando para os seus filhos, para a sua família? É tão importante no dia de hoje, né? A gente fala assim, não adianta a gente só vir nos cultos, receber uma palavra pela live. Não, a gente tem que ter a nossa experiência com Deus. Essa que faz toda a diferença na vida cristã, não é isso? E aí a gente também fala essa transferência. O que ele aprendeu com o pai dele? Nossa, ele aprendeu muitas coisas, né? Porque ele, embora Jacó era já é idoso, ele tinha essa preferência por José. E aí a gente vê o quanto José teve na presença do Senhor, né? Na presença do pai dele, né? E ele recebeu tantos tesouros, né? Tantos tesouros que lá na frente, ele entendeu que quando ele passou pela situação mais difícil, ele sabia que o Senhor estava com ele. Por quê? Por causa da convicção. A convicção, tudo aquilo que foi transferido do pai para o filho, entrou no coração dele, né? Não fala que o nosso coração é um bom tesouro? Então, nesse momento difícil, José conseguiu superar. Por quê? Porque ele tinha convicção que o pai estava com ele. E assim é nós, né? Quando a gente está num momento mais difícil, onde a gente busca o socorro? Busca o socorro no Senhor, né? Pelo menos é o que teria que ser, né? Buscar o socorro no Senhor. E nós temos visto o quanto Deus tem nos abençoado, nos protegido, né? Nesses momentos difíceis. Porque quem não tem esses momentos difíceis, né? Todos nós temos esses momentos difíceis. E é tão importante saber que tem um Deus, um Pai que cuida de nós. Amém. Não é verdade? Então isso faz total diferença na nossa vida, né? Essa convicção da existência de Deus, né? Então, essa importância do exemplo, né, que ele recebeu. Quem era o exemplo dele? O próprio Pai, né? E para nós também, nosso exemplo é Jesus, né, na nossa vida. E aí a gente aprende também
Onde ele foi parar depois que os irmãos, que ele foi atrás dos irmãos? Ele foi vendido, né? Nem vendido. Antes mesmo jogaram ele numa cisterna, né? O que é a cisterna para nós hoje? É a sociedade, né? Porque a sociedade é você sair, o seu filho, eu, você, porque a gente não está pregando hoje só para os filhos, mas para nós também. Porque a sociedade aí fora, ela não vai ter nenhum pingo de compaixão pela gente, né? Eles não, se os filhos saem agora para estudar, para uma faculdade, o que eu recebi do meu pai? Toda essa transferência. Então eu sei como agir lá fora com essa sociedade, né? E como ele vai se portar diante de tudo isso. Esse é o maior exemplo que Jacó teve, né? Que Jacó passou para o filho dele. E a gente vê também que José, com seu pai, ele serviu, né, de base. O pai serviu de base para José, para ele enfrentar essas dificuldades. Aí você fala, como? Quais foram as dificuldades que ele teve? Jacó teve dificuldade sim. E José viu as dificuldades, não viu? Viu porque ele, quando Labão, né, ele tinha que sair lá da terra de Labão, porque ele não estava aguentando mais ficar lá. A gente sabe toda a história de José. E Labão não queria que José saísse de lá, né? Por quê? Porque Jacó era próspero em tudo, né? E estava trazendo essa prosperidade para ele também. Então teve algumas dificuldades na vida de Jacó. E a gente crê, né? A gente crê que José recebeu tudo isso também, né? Serviu de lição. Para quando ele se portar de maneira correta, né? Diante da dificuldade ali, né? Quando ele entrou ali, quando ele caiu naquela cisterna, eu acredito que ele ficou ali horas e horas, né? Pedindo ao Senhor que preparasse um lugar, que mandasse um socorro, né? A gente fica imaginando, o que será que ele ficou pensando? O que você pensaria dentro de um poço, né? É complicado, mas o Senhor, ele falou grandemente. Eu acredito que o Senhor estava ali com José, né? Porque a palavra não fala, a gente pode estar no fim do mundo, no topo do monte, ali o Senhor está conosco, né? Então eu acredito que José clamou o Senhor ali naquele momento, né? E também as adversidades, depois foi vendido, presta atenção, irmão, vendido, como esse homem sofreu, né? Para chegar no lugar que ele chegou. Mas ele passou por todas essas dificuldades, não teve adversidade, chegou na casa de Potifar, depois houve tantas provações ali, né? Mas o Senhor estava com ele, né? E eu creio que muitas das coisas assim, nesse momento, na sociedade, a gente tem que fazer a diferença, né? Tem que fazer a diferença, porque o nosso testemunho é a nossa vida. Como que as pessoas vão chegar até o nosso Deus se a gente não dá um bom testemunho nas adversidades, né? E o que foi depositado também no coração de José, né? Ele só saiu o quê? Tesouros do coração dele, né? Quando ele chegou ali naquela cadeia, a gente imagina o que ele passou, mas ali ele estava dando bons exemplos, só bons exemplos. E a gente quer agradecer por tudo que o Senhor fez na vida de José e que Ele faz na nossa também, né? Embora a gente, quem não está tendo comunhão com o Senhor, não está conseguindo ver isso. Mas nós hoje vemos o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem cuidado de nós, né? Muitos perderam emprego, perderam parentes, né? Muitos estão passando por essa adversidade, mas se não for o Senhor na nossa vida, o que seria de nós neste momento, né? Que vocês recebam essa palavra, minha irmã vai continuar com a palavra, que vai ser uma bênção também. Amém? Amém. Bom, irmãos, quando o Senhor trouxe ao nosso coração essa história de José, é uma história bem conhecida, né? É uma história muito ministrada, e se os irmãos forem ali em Gênesis, lá, 30, e seguir lá os capítulos de Gênesis, traz toda a história, né? Todo o contexto de José. Mas quando nós começamos a pensar na vida de José, aos 17 anos, quando ele foi jogado ali naquela cisterna, e o primeiro pensamento que veio à nossa mente
é que a partir daquele momento, ele não tinha mais o amparo da família dele, né? E a partir daquele momento na vida de José, ele precisou utilizar o que estava depositado no coração dele, né? É por isso que nós lemos a palavra ali em Deuteronômio 6, né? 4, 9, que fala, né? Primeiro, o povo de Israel, como é que a gente leu aqui, ó? Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou, repita-as com frequência aos seus filhos. Então, quando nós pensamos nessa palavra, nós vemos aqui a vida de José, a gente vê claramente que algo foi depositado na vida de José. Porque a partir dessa cisterna, a partir do momento que ele foi vendido, que ele foi para a casa de Potifar, tudo aquilo quando José fazia, ele era próspero. Amém. Né? Quando nós pensamos ali em Potifar, que recebeu aquele escravo, primeiramente, para ser um funcionário ali, e depois, o que ele se tornou? Né? Ele chegou lá como servo. E depois Potifar colocou José como assistente pessoal. Será que Potifar chegou ali e bateu um papo com José? E aí, José, como é que é o seu nome? Qual a sua história? Será que Potifar fez isso? Ou ele só observou? Então, muitas vezes, Potifar aqui, ele significa, irmãos, o olhar do ímpio, né? Vai chegar um momento na vida dos nossos filhos que eles vão precisar se lançar a esse mundo, a essa sociedade. Seja para a faculdade, seja para um curso, seja para o primeiro emprego, seja na roda de amigos. Em algum momento, esse filho vai sair de dentro de casa, vai sair do seio familiar, entendeu? E aqui, irmãos, nessa época aqui de José, não tinha live, não tinha culto online, não tinha Bíblia, não tinha traduções diferentes, não tinha, né? Então, o que estava depositado no coração de José? O testemunho do que ele via na vida de Jacó. Sim. Entendeu? Tudo aquilo que era repetido. Jacó guardava em seu coração e repetia aos filhos. Guardava em seu coração e repetia. Começou com Abraão, depois Isaac, depois Jacó. E é assim que tem que acontecer nos nossos lares, né? Como a Cida iniciou falando sobre o devocional, o hábito da família. O que é que nós, pais, temos depositado no coração dos nossos filhos? Porque vai chegar um momento que ele vai para essa cisterna, que ele vai para a sociedade. Sim. Né? E quem vai estar observando eles? Potifar, né? É o ímpio. E aí ele vai observar o quê? A maneira de falar, a maneira de se portar, o testemunho, se mente, se fala a verdade, se fala palavrão. Quais são os hábitos, né? Então aí vai ser o momento, irmãos, daquele tesouro que foi depositado no coração ser distribuído, né? Então algo chamou a atenção de Potifar na vida de José, né? Algo chamou. Será que foi a honestidade, a postura? Será que Potifar viu que tudo que José fazia, ele fazia muito bem, ele fazia de forma eficiente, tudo aquilo que José colocava a mão prosperava? Ou seja, o testemunho de vida e de fé de José falou mais do que as palavras da boca dele, irmãos. Então, nós falamos, né? Às vezes a gente tem discursos bonitos com os nossos filhos, né? Mas a verdade é que os nossos filhos às vezes não fazem o que a gente fala. Mas eles repetem aquilo que eles veem a gente fazendo, né? Uma vez a gente estava conversando sobre essa ministração e eu escutei a Val Gonçalves falar, né? Uma pergunta que fizeram para ela. Como fazer os nossos filhos se apaixonarem pela palavra de Deus, amarem a palavra de Deus? Aí ela respondeu, é vendo que os pais são apaixonados e amam a palavra de Deus. Como é que a gente, exatamente, como é que a gente faz o nosso filho gostar de orar? É ver o pai orando. Como é que a gente faz o filho gostar de ir na igreja? É o pai indo para a igreja, né? Então, meu esposo até comentou algo interessante, né? Às vezes, assim, o casal casou, tal, aí vem a gestação, aquela bênção, a criança nasce, a gente vem na igreja, apresenta ao Senhor, ó Senhor, tá aqui, é teu, né? Escreve o nome no livro da vida, tal. Aí volta para casa, irmãos, e acabou. E aí a gente delega a vida espiritual daquela criança que a gente apresentou a Deus para terceiros. Então o nosso lar, irmãos, precisa estar saturado da palavra de Deus. Amém. José, ele não tinha ali naquele momento, a partir da cisterna, nas prisões, tudo aquilo que ele passou, ele não tinha uma Bíblia.
Ele não tinha um vídeo, ele tinha promessa. Glória a Deus. Ele tinha a promessa que havia sido estabelecida sobre a vida do pai dele, do avô. Havia uma promessa e era aquilo que estava no coração de José. Né? Então, por causa dessa promessa, irmãos, José ele foi exaltado naquele lugar. Né? Existia um plano, um propósito na vida de José. Nada é por acaso na nossa vida. Mas porque as ações dos pais foram assertivas na maneira de plantar a boa semente no coração de José, é que o propósito de Deus pôde se cumprir na vida dele. Então ele começou como servo, depois ele se tornou assistente pessoal de Potifar, depois ele ficou encarregado dos presos no cárcere. Mesmo no cárcere ele deu bom testemunho, irmãos. Ele ficou encarregado e depois disso ele se tornou governador do Egito, né? Acima dele estava somente o faraó. Então a vida de José foi honrada ali pelo testemunho dele. E ele não foi fiel porque havia uma promessa sobre Isaac. Não. Ele foi fiel a Deus, irmão. A Deus. E é isso que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Essa é a palavra, irmãos. Eu vou ler novamente aqui Deuteronômio 6, que diz: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é único. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou e repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando deitar, quando levantar. É a todo momento, irmãos. É quando o filho acerta, quando ele erra, a todo momento, né? E aí, por conta disso, desse testemunho, a gente pode ler lá, como leu em Gênesis 49, 22, quando Jacó, no final da vida, faz uma oração pelos seus filhos e abençoa. O que ele diz acerca de José? Que José era uma árvore frutífera junto à fonte. E por que José conseguiu ser uma árvore frutífera junto à fonte? Quem é essa fonte? Jesus, né? Jesus. Né? Jesus. É Deus. Essa é a fonte. É a fonte viva, né? Que diz lá em João 4,14, né? Quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. É a água que sacia, né? A água do Espírito, né? Que sacia toda a fome, toda a sede. Glória a Deus, né? E a gente vê o quanto foi precioso essa intimidade com o Pai, né? Para que José recebesse toda essa transferência, né? Que tesouro que ele tinha no coração, né? Hoje a gente vê assim que tá difícil, né, irmãos? Erguer altar de adoração dentro de casa com a sua família. Às vezes um sai para trabalhar, outro sai para... Mas tem um momento, não é possível que não tenha um momento que tá vocês em casa todos para reunir e buscar o Senhor, não é possível. Porque eu sempre fui desafiada, né? Nessa vida cristã, a buscar e querer mais do Senhor, né? E eu falava, Senhor, eu não quero mais ficar nessa estagnação, eu quero crescer em Ti, né? E como que eu faço isso? Primeiro, eu fui buscar, né? E depois eu trouxe isso para minha família. Eu trouxe isso, mostrar que é bom, né? Eu acredito que Jacó mostrou quanto Deus é bom na vida de cada um dos filhos deles. Se aproximou, quem queria receber, né? Eu creio que ele não ia desfazer dos outros filhos dele, que ele tinha mais, né? Mas assim, o Senhor não fica tão feliz quando a gente vai buscar Ele? O nosso Pai também, né? O nosso Pai fica muito feliz, nosso Pai Celestial, quando a gente vai buscar Ele de todo o coração. Aí você fala assim, ó, eu não estou tendo tempo. Mas não é possível, você não consegue tirar um tempo para ficar sós com o Senhor, né? E agora, quando eu aprendi isso, eu quis mostrar para minha família. E hoje a gente faz altar de adoração dentro de casa, sabe? Levanta a oração mesmo. Às vezes o meu filho não pode, mas meu marido está ali, né? Porque nós somos todos, se a gente for olhar para os defeitos de um do outro, a gente não vive, né, irmão? Se não for o Senhor na vida da gente, né, para tirar todas essas barreiras, essas cegueiras da gente, a gente não consegue viver com ninguém, porque é muito difícil nos tempos de hoje, né? É difícil você não conseguir continuar se você estiver sozinho. Por isso que a importância de se relacionar, ter relacionamento com o Espírito Santo, oração. A oração tem me feito muito bem.
tenho vindo nas intercessões de manhã. Desafio você, mulher, que está em casa, que tem condições de vir, vem orar com a gente todos os dias de manhã. Tem sido tão benção, a gente tem visto, né, o Senhor responder cada oração que a gente tem colocado aqui. Então, aí você fala assim, Cida, eu não consegui transferir tudo isso para os meus filhos, né? O que eu faço hoje? Está perdido? Não está perdido, né, Fabi? Não está perdido. Não. Por quê? Porque o Senhor fala assim que Ele faz nova todas as coisas. Apocalipse 21:5 diz que Deus faz nova todas as coisas. Faz nova todas as coisas. Eu creio que aquela sementinha que você plantou lá no coração do seu filho, do seu esposo, não sei quem é, mas eu creio que aquela sementinha, você regando, né? O pastor sempre fala, regar com ações de graças, né? Chamar a existência, né? Aquilo ainda que a gente não está vendo. Eu creio, se você orar, aquela sementinha vai dar frutos, vai dar muitos frutos. E nós sabemos que essa palavra não só serviu para nós, mas vai servir para você também. Se hoje nossa vida está frutífera, pode melhorar, não tá boa, pode melhorar, não é assim que a palavra fala? Vai fazer na sua vida também, porque a forma que você se porta, que nem José, voltando para a vida de José, se portou na dificuldade, fez toda a diferença, né? Toda a diferença, porque assim, ó, tem gente que faz escolhas certas e escolha errada. José, se ele não tivesse essa transferência do pai, com certeza ele tinha escolhido coisas erradas, né? Porque ele podia ter muito bem, né? Ele foi vendido e ele podia ter virado um escravo lá. Foi para a cadeia, lá, sei para onde ele foi, ele poderia se portado totalmente diferente, mas ele fez uma escolha boa. Por quê? Porque no coração dele tinha coisas boas. Essa é a importância de você se relacionar com o Senhor, né? Para que Ele possa fazer alguma coisa na sua vida, você tem que dar essa condição para Ele, né? E você querer conhecer mais dele, conhecer essas coisas boas. O que você vai depositar no seu coração hoje? Quais são os tesouros que o Senhor quer transferir para você? Se você não for até Ele, como que você vai ficar sabendo? E algo importante que precisa ser frisado, né, irmãos? Antes de repetir aos seus filhos a palavra de Deus, o versículo anterior diz, guarde. Guarde a palavra. Então começa em nós. Começa em nós, né? Trabalhar do Senhor começa em nós. A mudança de caráter é em nós. Porque mais do que palavras, o teu filho vai olhar o teu testemunho. Mais do que broncas e puxões de orelha, o teu filho vai olhar o que você está fazendo. Sim. Então, a operação do Espírito Santo, tratar disso, começa em nós. Quando os frutos começarem a germinar dentro de nós, irmãos, essa semente dentro do nosso filho também vai germinar, né? É por isso que nós, assim, e como é que essa semente que está... Porque assim, por exemplo, eu tenho... assim, às vezes os filhos entram na adolescência, né? Na juventude, já tá lá com seus 20, 22, 30 anos, aí você fala, Senhor, né? Trouxe desde pequenininho na tua casa. Irmãos, não desista, né? Aquilo que você vê não é a verdade acerca do teu filho, né? A verdade acerca do teu filho é o quê? A palavra diz, né? É o que a palavra de Deus diz. Essa é a verdade. Sim. E é isso que você tem que declarar sobre ele, irmãos. É o que a Cida falou, você tem que trazer existência. Aquilo que te traz esperança, né? Chamar a existência, né? Então, que essa palavra, irmãos, edifique. Sim. Não é uma palavra de condenação, porque o que o pai quer com os seus filhos é relacionamento. Né? O que Deus requer de nós pais, adultos, é relacionamento. Né? Vamos aprender a nos relacionar com o nosso Senhor. José estava ali do lado de Jacó, né? Os outros irmãos iam para o campo, mas José estava ali, Jacó mantinha ele ali. Né? Porque Jacó também guardava ali os sonhos de José, né? Falava, tem algo interessante aqui nesse menino, né? Então, vamos continuar firmes no Senhor. Sim. Cada dia, né? O Senhor faz nova todas as coisas. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, vamos crer, né? Vamos crer na palavra do Senhor. Permitir que essa palavra nos transforme, irmãos. Se essa palavra não transformar você, ela só vai virar um discurso na sua boca. Só, entendeu? Não vai virar um testemunho. O que Potifar viu na vida de José não foi discurso, foi testemunho. Sim, meu pai. Testemunho, valores. Então, mais do que palavra decorada, mais do que compor. Não, gente, é testemunho, é mudança, é caráter.
né? É o coração de Deus, né? E é ser mais parecido com Jesus. Ontem eu até estava conversando com a Fabi que eu não me conformava, porque quando eu vinha para o culto, que aquela palavra só funcionava no domingo à noite para mim. Eu queria que aquela palavra funcionasse todos os dias da minha vida, né? Que ela transformasse não só a minha vida, mas a vida de quem estava ao meu lado ali. E eu vi tanta diferença, né? Vocês conhecem meu testemunho, conhecem minha família, vocês viram quanto a gente cresceu em Cristo, quanto a gente é abençoado com a presença do Senhor. Mas por quê? Porque a gente busca. E se a gente buscar mais, é mais que Ele tem para transferir para nós também, né? Então não se conforma. Se hoje você não está vivendo esse evangelho, de falar essas bênçãos não estão chegando na minha casa, procura um relacionamento com o Senhor. Procura dele, porque Ele tem algo para transferir e é algo grande, né? Diz que os pensamentos do Senhor são altos para nós, né? E os pensamentos do Senhor para a sua vida não é diferente, né? Você falou, hoje eu estou numa condição assim que eu estou fraca, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo buscar. Persevere, irmão, porque todos nós passamos por isso. Não é fácil, não é fácil. Vou dizer que não tem luta sim. Mas o que a gente faz? Perseverar, né? E que essa palavra não traga uma condenação, mas que traga uma esperança, né? O que você venha mesmo buscar o Senhor de todo o seu coração, vem ter relacionamento, vem se envolver, né? Se envolver na casa do Senhor. Esteja disponível para o Senhor, né? Porque o Senhor está procurando pessoas disponíveis, Ele não está procurando pessoas capacitadas. Porque capacitado, Ele prepara você, é Ele que prepara você. Não acha que você não pode, você pode sim. Só se dá as condições para Ele te usar. Amém? Eu quero agradecer a cada um que recebeu essa palavra. Fabi, tem mais alguma coisa para você passar? Para finalizar, né? Eu escutei uma frase essa semana de um projeto, né, que atende crianças em vulnerabilidade, né? Sim. E lá na chamada do projeto estava que o coração das crianças é de quem chegar primeiro. Verdade. Que seja o amor. Né? Amém. Então, às vezes a gente acha que só trazendo o nosso filho para a igreja, é suficiente. Quando crescer, ele vai amadurecer, ele mesmo vai crer sozinho, ele mesmo vai buscar. Irmãos, não é assim. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, se Jesus chegar primeiro nesse coração, irmãos, vai fazer toda a diferença para a vida toda dela. Então, nós, pais, não podemos estar desapercebidos. Começa em nós, irmãos. Não desiste. É o que a gente leu em Deuteronômio. Começa em nós. Inculcar na cabeça deles, né? Essa palavra. Exatamente. Né? Porque é um copo vazio. Tudo que você colocar ali vai entrar, né? E dependendo do que entrar, é muito ruim para depois tirar, né, irmãos? Ou aquela criança vai sofrer mais tarde, né? Até Deus é tão misericordioso porque a gente vê, né, vários testemunhos de pessoas que saíram do caminho dele e que não se deu bem, né? Então que a gente possa inculcar essa palavra na cabeça dos nossos filhos, né? Você que é responsável por uma criança, hoje eu estou tendo a responsabilidade de ter uma criança na minha casa, né? Depois do que? 28 anos eu tenho uma criança na minha casa de 6 anos. Como eu tô sendo abençoada, Pai. Tô sendo desafiada pelo Senhor. Mas é pro meu crescimento, eu creio. E o que eu tô depositando nessa criança? É uma responsabilidade minha, né? Então, que vocês sejam desafiados, assim como eu e a Fabi fomos por essa palavra, né? Que vocês sejam desafiados. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Quer finalizar, coração? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, que essa palavra encontre uma boa terra. Sim. E persevere, irmãos. Essa é a palavra. Ninguém é perfeito, a vida de ninguém é fácil aqui. Cada um tem sua luta, cada um tem a sua particularidade. Mas nós temos uma coisa em comum, Deus que nos ama. Aleluia. E esse Deus, Ele nos amou primeiro, Amém. Ele decidiu nos amar. Não é porque nós somos bonzinhos ou fazemos algo muito bem. Não, irmãos. Ele nos amou mesmo quando nós estávamos ainda em pecado. Sim. Lá na lama, Ele decidiu nos amar. E Ele entregou seu Filho pelas nossas vidas. Então hoje nós servimos a Ele em amor, em gratidão por esse sacrifício. Essa é a graça.
né? É servir, é uma resposta àquilo que nós recebemos. A graça é aquilo que a gente nem merece, né? Exatamente. Então, irmão, não fique preso assim, mas eu não faço muito bem, mas eu não, irmãos, é a graça. Retribua o que você recebeu do Senhor. Retribua o que você recebeu, irmãos. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos nesta noite, Pai, por tua palavra. Amém. Senhor, que primeiro ministrou aos nossos corações, Pai. Nós cremos que esta palavra também chegará, Pai, ao coração dos teus filhos. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, na nossa responsabilidade, enquanto filho também, Senhor, de crer na Tua palavra e obedecer a Tua palavra, em servir a Ti não por medo, mas por gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem operado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por ter sido resgatados por Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é vida, Senhor, é vida. Senhor, ministra esta vida agora ao coração dos nossos irmãos, Pai. Que eles tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Pai, Senhor, irmãos, até a próxima. Amém.